Eu vou utilizar o exemplo de um projeto de lei que eu coloquei aqui na casa, que é para a utilização de banheiros que as pessoas utilizem de acordo com o gênero que se identifica, desde que elas se identifiquem com a pessoa que seja travesti, ou uma pessoa trans mulher ou trans homem. Tendo essa classificação, e eu vi que existe um grande apelo ao senso comum. Então você quer colocar um barbudo para poder entrar num banheiro com uma menina de 10 anos. Ninguém está falando isso. Ninguém está falando essa coisa tão boçal. As pessoas brincam com o imaginário. O que você está brincando com o imaginário? Você está brincando com a pedofilia, que um cara barbudo vai entrar dentro de um banheiro, é o bicho-papão que vai pegar uma criança no banheiro. Ninguém está falando nisso. A gente está falando da necessidade de pessoas que se identificam com o seu gênero e utilizarem o banheiro que se identificam. Porque elas querem ir ao banheiro para utilizar o banheiro. Não para poder fazer sexo com ninguém, não para fazer nada, só simplesmente para utilizar o banheiro. Nós temos inúmeros casos que a gente viu pelo país inteiro. Jovens travestis que acabou defecando dentro de um shopping porque o segurança segurou e não deixou ela entrar no banheiro, que ela se identificava. Um absurdo. Assim, e tiveram vários casos como esse. Então a gente está falando aqui exatamente de vida de pessoas. E isso começa lá atrás, isso começa lá na escola mesmo, porque os xingamentos de viado, o bullying, sapatão, travesti, não existe um reconhecimento. Não existia na minha época, ainda não existe hoje. Por mais que a gente tenha hoje algumas figuras aparecendo na novela, aqui ou ali, mas ainda que não são uma representação real do que nós somos na sociedade, como a gente contribui, quem somos, que somos a diferença, e por isso que é sempre representatividade, é tão falado dentro do debate com a gente, e é tão importante, porque quando você consegue reconhecer um outro, e ver que você não é uma abominação, como as pessoas falam que você é um sentimento de paz, que você não consegue entender, e isso para muitos de nós, só vem quando você se torna adulto, e é uma batalha, porque tem muitos que não conseguem sobreviver para chegar lá, porque entra na depressão, se suicida, vai para as drogas. Então existe uma comunidade inteira que sofre com um bullying, palavra muito simples, que a gente sabe do dia a dia, não é só LGBTfobia não, que não consegue, mas quando a gente chega nesse grau que está aqui, hoje eu estou aqui, hoje eu estou empoderado, eu posso subir nesse palanque aqui, falar e bater no peito muito com orgulho, mas teve muitos períodos da minha vida que eu tive muito medo de ser quem eu sou, e essa molecada que está lá na escola, uma parte, vereador, é dessa forma. Concede uma parte? Claro. Eu estava no gabinete assistindo discurso de Vossa Excelência, também do nobre vereador Fernando Willian, falando sobre a audiência de ontem do Plano Municipal de Educação. Inclusive está aqui o vereador Messina, quero parabenizar por ter conduzido muito bem a audiência. Quem vos fala aqui não é um vereador homofóbico. Eu fui educado na minha essência a respeitar as diferenças, né? Também quero ser respeitado. A questão da ideologia de gênero, porque com 3 minutos eu só pude falar sobre a questão da ideologia de gênero. É identidade de gênero, não é ideologia. Identidade ou ideologia? Não, não é, porque ideologia é uma coisa, identidade de gênero é um estudo sobre gênero. Desculpa, vereador, mas eu vou te corrigir. Ok, vamos citar Vamos usar o termo simples, então, que é o termo correto, é identidade de gênero. Vamos simplificar, identidade de gênero. É o termo correto. É uma pauta que nem as feministas e nem os homossexuais poderiam estar lutando. Porque a identidade, como Vossa Excelência aqui quer que eu cite, a identidade de gênero, ela desconstrói totalmente a figura do homem e da mulher. Não, na verdade. E ontem eu vi aqui algumas feministas dizendo da importância da ideologia de gênero, identidade de gênero, porque se não há homem, e está aqui o doutor Willian que é médico, se não há homem, se não há mais mulher, isso é um fato biológico tão somente, não tem que se discutir o homossexual e nem as feministas, porque desconstrói. Então,
Você tá falando o assunto identidade de gênero é tão relevante quanto qualquer outro assunto da pauta do PME. Então, As famílias, vereador Fernando Willian, a grande maioria, uma massa de pessoas não concorda com essa identidade. O assunto sexualidade, a grande maioria não concorda que seja debatido nas escolas. E eu não estou falando aqui de não ensinar as crianças a respeitar a diversidade. Você sabe que a grande maioria também era contra a liberdade dos escravos, contra as mulheres votando em determinado período. Historicamente, vereador, massas agem de acordo com um processo conservador da sociedade. Eles agem de acordo com o que elas sabem, dentro das massas. Então, Vossa Excelência está afirmando que a minoria vai ditar a pauta da maioria? Não, então, você está falando da minoria que está ditando a pauta. São pessoas que estão na vanguarda, que estão ditando uma pauta, que foi exatamente como no período da escravidão, que foi exatamente como o período das mulheres votarem, e muitos outros períodos que a gente vê. São uma parcela da população que entra dentro de um debate, se aprofunda e consegue enxergar que tem uma outra camada da sociedade que sofre com um determinado assunto. Se você acha que sempre a maior parte da população é que tem a razão, você tem que começar a entender um processo. Nós vivemos num país democrático. No debate democrático. Cara, vereador esquerdo, eu queria também ter o direito de fazer uma parte. Pode. Cara, vereador esquerdo, que bom que o senhor diz aqui que não é homofóbico, que bom, é isso. Mas posturas como essa que o senhor coloca aqui acabam alimentando a homofobia de outros. Mas acabam alimentando a homofobia. Porque a gente precisa ter claro hoje em dia de que a discussão sobre identidade de gênero, ela caminha a passos largos em muitos lugares do mundo. Isso que o senhor diz sobre uma parte das feministas é um debate que elas reconhecem necessário, mas que não representa o conjunto das próprias feministas. A discussão sobre que os valores e os princípios que nos fazem, no sentido da lógica do gênero, não biológico, não é o biológico, mas homem ou mulher, o que significa ser homem, o que significa ser mulher, são elementos culturais, estão dados em muitos outros estudos. O que vocês fazem é tentar pregar como ciência o que é perseguição política, o que é intolerância. E David está absolutamente correto. A gente está diante de um quadro do Tiradentes. A maioria da população do Rio de Janeiro foi para a rua aplaudir o enforcamento de Tiradentes. Nem por isso aquela maioria estava absolutamente correta. Sabe por quê? Porque direitos fundamentais não podem ser construídos acima da cabeça e da vida das minorias. As minorias existem. A democracia não é ditadura da maioria. E direitos fundamentais, como o direito à vida, estão acima do interesse daqueles que se dizem aqui ou não. São direitos fundamentais consagrados em qualquer legislação que nós estamos discutindo. E do ponto de vista da educação, para fechar minha parte e deixar o senhor continuar a sua exposição, o que estamos dizendo é que as escolas precisam abordar esse assunto para ensinar a tolerância. Ninguém vai estar ensinando ninguém a ter a identidade de gênero ou orientação sexual A ou B, apenas dizendo que elas existem e precisam e merecem ser respeitadas, que essa diversidade nos enriquece enquanto seres humanos, mas ao contrário, visões fundamentalistas da vida tentam nos levar a crer que só existe A ou B, quando a vida é muito mais complexa. E vereador, talvez pudesse, se o senhor ouvisse um pouco mais, muito mais bonita, porque toda forma de amor vale a pena. Ô, vereador, o discurso é lindo, aparentemente bonito, politicamente correto, mas a gente sabe que na prática não funciona assim. Por que não? A ideologia de gênero, o vereador David Miranda... Então vou pedir para poder cortar seu microfone. A ideologia de gênero prega o seguinte, a realidade é o seguinte: ninguém nasce menino... presidente, pode cortar, por favor. E nem menina. A ideologia diz isso. Por favor. Então, se você não nasce, o que querem incutir nas escolas... O vereador não está respeitando o meu tempo e eu quero cortar. Você me deu uma parte, você está encerrando. Eu te dei uma parte, agora eu estou retirando, porque eu te dei uma parte para poder você falar com respeito. Eu falei sobre identidade de gênero. Se você não vai respeitar o termo, quando você está tendo um diálogo comigo, se aqui é para ter um diálogo, eu te informei, eu pedi para poder cortar seu microfone, porque você não está tendo respeito comigo. Eu estou falando, infelizmente, pelo regimento... Eu não dei outra parte ao vereador, sem problema. Não.
Eu tenho que voltar a palavra ao vereador... O vereador David Miranda, obrigado pela Miranda. parte. Obrigado pela parte. Com a palavra, vereador David Miranda. Então, para continuar tendo diálogo dentro da casa, precisa se ter respeito. É essa forma de respeito que a gente precisa estar procurando aqui na casa. Porque não dá para sempre ter um homem branco, cis, tentando falar o que quiser, goela abaixo da gente. Porque não dá para ter uma sociedade assim. Durante muito tempo, como eu já falei aqui, nós fomos calados, mulheres foram caladas, pessoas negras foram caladas na sociedade. Agora tem um LGBT aqui dentro e vai ter que ouvir eu falar que é identidade de gênero, sim, e vai ter que usar o termo correto, sim, quando estiver falando comigo, sim, porque isso é respeito. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.